visualizado hoje algo que a gente tivesse no chão e que começasse com um movimento, né? Como se a gente tivesse nesse sentido de útero mesmo, como se a gente tivesse, né, envolvido. Eu fiquei visualizando aquele teu pano que tu fizesse do trabalho de Clint. Né? Eu imaginei aquele pano envolvendo, nos envolvendo, e daí a gente fosse saindo para uma ação no espaço. Foi assim que me veio de ideia. Não, essa é uma sala que eu tenho como referência as salas de movimento, que eu já conheci. Então é um espaço que a gente pode trabalhar, ela ficar o mais neutro possível, pra gente trabalhar sempre no chão. Então pode ser com dança, com teatro, com expressão corporal, com a aula de psicomotricidade, uma coisa assim, é um lugar. Entretanto, esse espaço, como ele ainda está sendo produzido, ele vai ter os focos de espelho, que eu acho que é importante, mas eu queria um cor nele, eu queria o movimento dele no teto, entendendo? Eu queria que o teto fosse colorido, eu queria que aqui, até o teto fosse caindo. Já tem esse dente aqui, foi feito, ó, é como se também caísse nele todo. Aí uma pintura aqui em cima, que pode ser uma pintura surreal, pode ser uma pintura inspirada no céu estrelado de Van Gogh, mas pode ser nosso céu estrelado, entendeu? A gente pode, eu pensei em mandalas. Tem uma mandala que eu vou construir, que eu já vejo uma mandala nessa sala também. Eu pensei num negócio barroco, assim. Não, eu vejo uma mandala nessa sala, só que eu não sei se é aqui ou se é aqui. Enfim, aí aqui, porque como aqui vai ficar poucos objetos, não vão ter objetos, eu queria que o coloridão fosse em cima. Pra gente, e eu queria construir junto isso aqui, não quero fazer sozinha não. Nossa. Oi meninas, bom dia, como é que vocês estão? Tô mandando esse áudio pra executar meu exercício, né? Que não tinha conseguido fazer. Vou explicar um pouquinho da minha dificuldade em fazer, principalmente porque o meu despertar é um despertar de urgência, né? A impressão que dá é como se eu sempre tivesse atrasada, né? Eu acordo em uma urgência, num despertar ligeiro, sabe? Parece que tem alguma coisa me esperando, alguma coisa que eu tenho que dar conta, né? Logo no meu despertar, logo quando eu amanheço. E eu levanto, quase nunca eu fico na cama, né? Eu desperto já coloco o meu corpo em pé. Primeira coisa que eu faço, né? Às vezes eu levanto antes de abrir o olho, tá?
eu abro o olho quando eu já estou sentada na cama. Então, eu levanto da cama, né? Coloco os pés no chão, procuro minha sandália, me calço. Às vezes eu consigo abrir a janela, quando Maiana desperta junto. Quando ela ainda dorme, eu deixo a janela fechada, porque eu gosto muito do sol. Eu gosto muito da luz, né? Mas nem sempre eu consigo abrir a janela logo de cara, assim. Então, eu não fico muito tempo no quarto. Eu saio do quarto e vou observar meus filhos, né? Primeiro eu vou ver como eles estão, se tem água, se tem comida. Vou olhar eles, né? Quando não tem um resgate, eu vou observar os meus. Quando tem um resgate, eu sempre fico um pouco mais de tempo no resgatado, né? Para poder saber como tá, a questão de saúde, né? Se comeu, se fez cocô. Em seguida eu bebo água. Acho que é muito importante, assim, meu corpo pede água nesse acordar, né? Então eu tomo a água, ando pela casa, pego o celular e vou ver se tem alguém me cobrando alguma coisa que eu deixei de fazer, se eu estou atrasada para algum compromisso, ou se perdi, né? Algum compromisso. Então tem o meu acordar e o acelerar, né? Depois que eu cuido disso, quase nunca eu tomo café da manhã. Não é fazer esse jejum é um pouco natural assim para mim. Eu não sinto falta de comida de manhã, né? Mas de água. E aí eu bebo água. Depois que eu bebo a água, eu sinto que desacelera um pouco, pelo menos o meu coração, né? Ele dá uma desacelerada e eu volto a um sentimento normal, assim, um sentido normal, né? Vou cuidar das coisas no que eu consigo dar conta. No que eu não consigo dar conta, eu sempre vou deixando um pouco para depois, para não alterar demais, né? Esse meu sentimento já. Eu acho que é isso. O que mais? É, eu acho que é isso. Então, só. Um beijo. Porque se envolver, né, é dar laços. Então a gente vai, né, enrolando, se enrolando, dando voltas, na verdade, dá voltas e voltas. Então, concretamente pensando assim, é muito difícil quando a gente dá muitas voltas, a gente fica tonto. E às vezes a gente quebra os laços, então a gente quer parte o laço, né, separa, né, perde e a gente acha que tem que voltar para o início. Então, imagina voltar para o início, é meio que impossível, né? Porque você volta assim, né? Dá aquelas piruetas todas e fica totalmente desorganizado e fora do prumo. É literalmente isso. Não tem como a gente voltar, porque não é para voltar. A gente tem que seguir, né? A gente tem que entender que é importante o envolvimento, porque esse envolvimento que vai criando essas voltas, são teias, raízes, né, que se entrelaçam, que a hora a gente perde a noção de quem somos, né, únicos, porque nós não somos únicos. Então a gente vive querendo ser único no mundo sozinho, no pensamento sozinho, mas nós não somos únicos. Nós somos essa teia e que hora o fluxo está mais, né, forte em alguns canais e outros menos e é isso. Eu acho que o viver é tomar consciência desses fluxos e deixar se envolver, dar voltas e voltas e voltas, e quanto mais voltas, mais caminho emocional, caminhos
com todos os sentimentos latentes, sabe? Eles irão surgindo e ficando e construindo um pouco da história desse conto que a gente está contando aqui. Comecei a fazer ontem o exercício que Kelly sugeriu aí pra gente. De certa forma, agora ele está sendo... Eu sempre fiz, sempre que possível, na verdade. Essa coisa de acordar, respirar, me sentir, olhar para fora, me conectar com a natureza, me sentir natureza. São exercícios que eu ando conscientemente fazendo durante já algum tempo. Fiz ontem, fiz hoje, de maneiras diferentes, de apreciações e reflexões, muitas inquietações começaram a brotar. Ontem eu não consegui compartilhar com vocês porque, por mais que eu tenha tido uma rotina, né, uma tomada de consciência, uma observação, um silenciamento, mas logo em seguida vinha a demanda dos animais e de aula, logo em seguida que eu tinha que dar aula às 8. E não parei para compartilhar com vocês. O meu relato ele vai ser, nesse momento, eu vou tentar, assim que possível, falar um pouquinho todo dia. Fiquei desejosa disso, de falar um pouquinho todo dia, porque o diferente que eu estava falando no outro áudio e não completei é que antes eu guardava tudo para mim e agora eu me vi contando para vocês sem contar. Então, assim, eu fiz, eu vivenciei, fiz, agora eu vou passar isso para as meninas, sabe? E isso está aqui, latente em mim. Eu fui dormir antes de ontem com vontade de puxar uma carta do tarô, da ancestralidade, né? Das cartas do caminho sagrado dos índios norte-americanos, né? Que eu gosto muito de puxar. Mas não faço com frequência, porque eu respeito muito o tempo de cada coisa. É minha velocidade também. E esse ano eu não tinha puxado ainda. Pra você ver minha velocidade como é. Eu fiz, não consegui, uma coisa e outra na quinta-feira à noite eu não consegui fazer. Fui ler e fiquei lendo um outro livro e acabei depois ficando cansadinha e fui dormir. E aí quando eu fiz minha primeira reflexão consciente na sexta de manhã, eu terminei puxando uma carta. De uma maneira até bem diferente de como eu puxo. Eu vou fazer isso com vocês, eu vou compartilhar a foto da carta e a explicação, né, o encaminhamento para quando a aplicação, né, da carta para vocês, porque eu pensei em mim, pensei muito na casa útero e eu acho que eu não estou desconectada com vocês, né, nem nesse momento e muito menos na casa útero. Então foi uma carta que eu pensei assim com essa intenção, o que é, o que pode, o que eu preciso ouvir, o que precisa me mexer. E eu vou compartilhar com vocês. Para mim tiveram dois simbolismos, né? Primeiro, o número da carta é o número 4. E o 4 ele é bem simbólico para essa ancestralidade. E vem o outro simbolismo do 7, né? O número da página é 77, que inicia a explicação, né? É a cerimônia do peyote. Eu vou mandar para vocês a poesia introdutória, que é a carta, e a aplicação. Que sirva para o que a gente quer ouvir, o que a gente precisa ouvir nessa conexão de nós 4. E que não somos mais 4, né? Somos tantas mais, dentro de mais gente na equipe, mais gente que está com a gente sempre, né? Onde a gente vai, a gente carrega. Vamos lá. Mas para mim foi uma coisa, atingiu para mim de uma maneira bem particular. Estou aqui falar um pouco do meu processo. É um processo que vem acontecendo já há umas 2 semanas, em que eu
procurei ficar mais atenta ao contato comigo mesma, ao mergulho no meu interior, não só no meu interior, mas na minha relação com o que está fora, com o que está diante de mim. E esse processo tem me levado a mergulhar um pouco no meu ambiente, né? E aí trazendo esse sentido, né, de casa útero, tentando sentir a minha casa também como um espaço de acolhida e de criação e de relação com a vida, né, no sentido de ser um ambiente estimulador, um ambiente prazeroso, um ambiente acolhedor, um ambiente que me estimule, um ambiente que eu me sinta bem, né? E aí eu comecei a ampliar essa minha relação com a minha casa também, de olhar para os cantinhos, de retomar uma arrumação que já vem se processando há um ano e que eu precisava ainda esvaziar algumas caixas desde a mudança e encontrar o lugar das coisas. E isso tem me mobilizado também, como também o acordar e se dar conta de que mais um dia amanheceu e de agradecer por esse dia. Agradecer e entrar em conexão com as coisas que estão ao meu redor. Oi, pessoal. A gente está aqui a todo vapor na produção, né? Na produção da pré-produção, fazendo as modificações na casa. Agora a gente está aqui colocando outros balanços na casa ateliê. Gente, que trabalheira, viu? Que trabalheira grande. Menina, eu vou bater em tu. Ó, putz, Lila, eu e Lida saímos faísca, ó. Mas bate não, pô. Ai, bateu. Bateu? Pessoal, notícias. Meu teste deu negativo, mas o de maio deu positivo. Agora eu tô mais calma, né? Até o que eu tava sentindo parece que passou. Eu tava sentindo que eu tava sentindo umas dores, umas coisas, uns cansaço, uma dor na garganta. Mas já passou, depois que saiu o resultado, enfim.